Constituição Federal trata das advocacias públicas da Federação e dos estados, mas deixou de lado as municipais. Impossível não permitir que cada município tenha uma advocacia de acordo com seu perfil, suas peculiaridades. Hoje em Argumento você vai conhecer o trabalho de Celso Augusto Coccaro Filho, procurador-geral do município de São Paulo, uma cidade que tem a terceira maior procuradoria do país, perdendo apenas para a Federal e para a do Estado de São Paulo. Celso é advogado com mestrado em Interesses Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo. É conselheiro e fundador do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, professor da Faculdade de Direito e do Centro de Estudos Damásio de Jesus e do curso Luiz Fernando Gomes. Celso também é relator no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Celso, é um prazer ter você aqui no nosso programa, que é nosso mesmo. O objetivo do programa é divulgar a advocacia pública e você, como procurador do município de São Paulo, é um excelente representante aí da advocacia pública, foi colega nosso na Procuradoria do Estado também. Isso é verdade. Né? Então é um grande prazer tê-lo aqui conosco para falar um pouco aí, contar para a sociedade o que é a Procuradoria do município do Estado de São Paulo e, enfim, qual o trabalho que os procuradores desenvolvem lá. Então eu vou começar, na verdade, perguntando para você como as procuradorias dos municípios estão organizadas, né, institucionalmente e legalmente reconhecidas aí pelo Brasil afora, mas especialmente da Procuradoria do município de São Paulo. De São Paulo. Bom, Márcia, antes de responder essa sua pergunta, eu vou te fazer um elogio, mas antes de fazer o elogio, eu vou fazer uma introduçãozinha que me chamou a atenção, uma atribuição muito peculiar nossa lá na Procuradoria do município em relação à questão da advocacia pública. Veja só, nós temos lá no município de São Paulo uma ação num lugar em que poucos podem imaginar, lá no Bailharo de Jersey, que é uma ilha que parece que integra o Reino Unido, mas não integra, fica lá entre a Grã-Bretanha e a França, né? Mas que é um dos conhecidos paraísos fiscais do mundo afora, entre vários outros que a gente conhece, como a Suíça, Liechtenstein, está lá a ilha de Jersey, né? E nós temos uma ação lá para repatriar divisas. Isso me fez estudar o sistema legal inglês e eu vi lá que a advocacia pública tem uma condição ímpar. É um país de tradição democrática muito antiga, né? E que concebe o Estado e algumas instituições jurídicas de uma maneira muito diferente que nós concebemos aqui. Aqui nós damos muita ênfase ao processo, ao litígio, que talvez enalteça o judiciário, o Ministério Público, em detrimento de uma função extremamente valiosa que é a da advocacia pública, que não se reduz ao processo, que não se reduz àquela advocacia contenciosa, né? E, para minha surpresa, o Ministério Público era uma criação recentíssima lá na Grã-Bretanha. A própria titularidade da ação penal era atribuída a advogados que eram contratados pela coroa e a posição assim, de destaque no cenário jurídico era dos Crown Advocates, dos advogados públicos, né, que têm uma atribuição múltipla, e, inclusive em Jersey, inclusive a de bloquear contas correntes suspeitas, né. Então, nesse momento, eu vi com muita satisfação que a questão da advocacia pública no direito comparado é muito favorável a uma evolução, porque o Brasil caminha também para essa evolução democrática, né, para um cenário político que favoreça instituições da natureza da nossa, tanto no âmbito federal, quanto estadual e quanto municipal. E é aí que vem o elogio, né? Essa iniciativa sua, da Associação dos Procuradores do Estado, é imprescindível. A população, de fato, tem que conhecer as suas instituições, tem que valorizá-las, né? E a única maneira de que ela possa fazer essa avaliação é conhecendo, né? Conhecê-las. Há uma facilidade muito grande de se conhecer o Judiciário, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, né? Por motivos um tanto quanto óbvios, pelo contato mais frequente. Nós, como nos resguardamos um pouco, temos uma atividade às vezes um pouco mais fechada, interna corporis, não nos damos a conhecer. Então, um programa como esse é muito valioso para nós, né? Agora, respondendo a sua pergunta, aí depois dessa longa introdução... Agradeço, né, o elogio, viu? E fico aí, adorei essa notícia alvissareira aí do direito comparado, porque, de fato, esse é o nosso objetivo, né, Celso? Não só de difundir aí
o que nós fazemos, né, os advogados públicos, somos servidores de carreira, enfim, concursados, e muitas vezes as pessoas nem sabem disso, né? Mas, e às vezes as pessoas podem interpretar errado, porque tem uma diferença entre a propaganda e a publicidade, né? Aqui não é uma questão de se fazer uma propaganda institucional, é realmente mostrar à população uma prestação de contas, as instituições que de fato prestam a ela um serviço valioso e que às vezes a própria sociedade não reconhece ou não sabe pelo próprio desconhecimento, né? Mas então, na advocacia municipal é uma situação muito heterogênea. Não há, como ocorre no cenário estadual e no federal, uma institucionalização no cenário constitucional. A Constituição ela não trata diretamente da advocacia pública municipal. A gente pode concluir que ela seja abraçada pelo princípio federativo pela simetria, mas isso é uma conclusão que exige uma interpretação. Então, o que ocorre com a advocacia pública municipal? Cada procuradoria municipal terá o seu perfil, terá a sua própria estrutura, terá aí situações diferenciadas em relação a provimento, em relação à figura do chefe da carreira, que é ora um procurador-geral, ora um secretário, ora ambos, né? Ainda na advocacia municipal existe uma mesclagem daquele advogado concursado com aquele assessor que ocupa um cargo de confiança, exercendo às vezes funções sobrepostas. Então, muito ainda deve se conquistar no âmbito da advocacia municipal. Há uma necessidade de uma evolução institucional. Há projetos de emenda constitucional que tratam do tema, né, mas que enfrentam algumas dificuldades. Como lidar com a advocacia municipal, né? Porque a diversidade dos municípios é muito grande, né, Celso? Enorme. Veja o exemplo da Procuradoria-Geral do município de São Paulo. É a terceira maior procuradoria do Brasil. Mas é a terceira maior procuradoria municipal? Não, ela é a terceira maior procuradoria. Ela perde em porte para a Advocacia-Geral da União, para a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Só. Então, ela é superior à Procuradoria dos outros estados. Todos os estados da federação. Então, né? É muito difícil comparar a Procuradoria-Geral do município de São Paulo com a advocacia organizada de um município de pequeno porte, né? Então, isso causa uma série de dificuldades ao legislador e dificulta um pouco o estabelecimento de uma normatização constitucional. No estado de São Paulo, os municípios maiores têm procuradorias organizadas em carreira, mas os municípios pequenos acho que também não, né, Celso? Como é que é esse cenário então, aí? Alguns deles tentam se organizar, outros improvisam, né? Às vezes ainda existe a contratação pelo prefeito de advogados, pessoas em que ele confia para exercer aquela função, né? Às vezes não há nem porte orçamentário para conseguir estruturar uma procuradoria como ela deve ser estruturada. Então, de fato, há uma questão muito heterogênea. Mesmo entre as capitais, que são municípios, quer queira, quer não, embora também aí com muita diferença entre um e outro, mas são municípios de porte um pouco maior, né? Mesmo entre as capitais, há muita diferença entre uma e outra, né? E qual tem sido aí a procura dos procuradores do município, quer dizer, qual o objetivo deles com relação à organização de uma legislação nacional aí que regule o tema? Colocando isso em ambições mínimas, e que talvez sejam aquelas que se possa atingir, conseguir, numa previsão constitucional, algo que assemelhado às procuradorias estaduais, pelo menos em relação às procuradorias das capitais e aquelas que já se encontram estruturadas com alguns padrões mínimos que terão que ser definidos pela Constituição, né? Aí nós atingiríamos aí a institucionalização, né? No sentido de fazer com que a advocacia pública exerça corretamente a sua função também no âmbito municipal. No estado de São Paulo, melhor, no município de São Paulo, quantos são os procuradores que atuam hoje? Nós temos na ativa cerca de 360 procuradores. E fazem atividades contenciosas, quer dizer, Contencioso e a advocacia consultiva também.
E os procuradores do município de São Paulo, eles atuam nas secretarias municipais? A nossa estrutura é a seguinte: nós temos a Procuradoria-Geral do município, né, que é o órgão central, que tem o seu gabinete, tem uma subdivisão que envolve assessoria jurídico-consultiva, que faz justamente essa advocacia consultiva oficial ao município de São Paulo. Eu não diria vinculante, mas é o parecer, é o pronunciamento jurídico oficial da Procuradoria-Geral do município. Tem também uma subdivisão, que é uma subdivisão estática, mas importante, que é a biblioteca. Nós temos uma biblioteca de direito público muito invejada, né? E o nosso Centro de Estudos Jurídicos, que agora conta também com uma Escola Superior de Direito Municipal. Há divisões menores, nós temos uma coordenação de precatórios, um núcleo de parcerias, que trata da evolução de negócios jurídicos e administrativos, que são acompanhados desde o berço, desde o seu início. Temos também um setor que é o da representação dos agentes públicos e políticos quando processados no exercício das suas funções. E depois vem alguns órgãos executivos que são subordinados à Procuradoria-Geral, que no município recebem o nome de departamentos e na Procuradoria do Estado recebem a denominação de procuradorias, mas são muito parecidos, que é o Departamento Judicial, o Fiscal, a Desapropriações, Meio Ambiente e Patrimônio, e um outro que, se não me engano, não há um similar no Estado, que é o de Procedimentos Disciplinares. Tem. Tem também? Tem. Também subordinado à PGE? Também. Tá, eu achei que fossem as comissões ainda. Não, agora está centralizado. Agora no tá Estado centralizado. de São Paulo está centralizado. Quando eu fui procurador do Estado, nas comissões disciplinares que se constituíam. Elas ficavam nas secretarias de Estado, né? Agora está centralizado na Procuradoria do Estado de São Paulo, também centralizou e faz, né? Os procuradores presidem as comissões processantes dos processos disciplinares. E além disso, nós temos também as assessorias jurídicas descentralizadas, que são as assessorias jurídicas compostas por procuradores municipais nas secretarias municipais. Uma estrutura talvez um pouco parecida com a da PGE, bem parecida, né? pelo teu relato aí, é bem parecido. E o número de colegas também é bastante expressivo, né? 300 procuradores. É um número razoável, mas o município de São Paulo também é um tanto quanto atípico, né? Tem uma população superior de muitos países, né? Lógico. E um orçamento também bem expressivo. Então, esse número é um número que mal dá conta das atribuições. Eu imagino. Deve estar precisando de mais gente ainda. Sempre se precisa, né? Sempre se precisa, né? E Celso, os colegas que atuam, você estava dizendo que a advocacia pública aí não é só processo judicial, né? Sim. Não é só contencioso, como a gente costuma dizer. Os colegas do município têm uma atuação também administrativa aí de solução de contendas? Como é que isso se resolve no município de São Paulo? Tem. Para mim, a advocacia consultiva e uma boa assessoria a gente já pode incluir naquele conceito de advocacia preventiva, né? Mas há uma preocupação nossa, que nós vimos que havia uma tendência já há muito tempo estabelecida na administração pública, que era de criar uma política pública, né, e enviá-la já pronta para um parecer. Então, nesse caso, às vezes o advogado público ele assumia uma posição de magistrado equidistante e se obrigando a uma imparcialidade que talvez fosse uma imparcialidade um tanto quanto falsa em determinadas situações. Porque uma imparcialidade num parecer é uma imparcialidade diferente de uma imparcialidade do juiz que vai julgar um caso em que há contraditório, há uma instrução, há provas, né? É uma imparcialidade, vamos dizer assim, acadêmica, de uma análise pura, mas um tanto quanto diferente dessa imparcialidade do magistrado. E às vezes nós notávamos que isso gerava uma interpretação da administração de que o trabalho do parecerista é de desconstrução de uma política pública que se tensionava fazer. E às vezes com uma interpretação de que isso tivesse lá um viés ideológico, de contrariedade política. Não permitir que o administrador levasse adiante aquela política pública que ele está querendo implementar, né? Uma questão aí obstrutiva, né? Então, nós tentamos evitar isso fazendo com que o procurador municipal
acompanhasse essa política pública desde o seu nascimento. Nas secretarias, os procuradores têm uma vinculação um pouco diferente do que ocorre no Estado. Eles não são subordinados diretamente à Procuradoria-Geral. Eles têm uma subordinação institucional. A Procuradoria-Geral é o que diz a nossa lei. Então, eles ficam muito mais próximos dos secretários, embora os pareceres jurídicos não possam, a rigor, discrepar da linha jurídica oficial. Mas isso faz com que eles tenham um comprometimento um pouco maior, no sentido de auxiliar de uma maneira um pouco mais efetiva, né? E também, por exemplo, esse núcleo de parcerias que nós criamos, né? Ele já determina que um procurador deva acompanhar essas parcerias que possam envolver políticas públicas, como parcerias público-privadas, contratos de concessão, contratos de gestão, já na fase negocial, né? Não na fase comercial do negócio, é claro, né? Mas já no nascimento daquela política, para evitar aquele trabalho que é exercido só na linha final, né? E que pode, às vezes, não coincidir com o interesse público, né? É claro que muitas vezes é necessária vamos dizer, essa boa obstrução no sentido de colocar aquela política pública ou aquele ato administrativo nos seus moldes de legalidade, né? Mas muitas vezes uma atitude dessas, bem intencionada, pode atrasar uma política essencial e que seja de interesse da população. Vocês têm escritório de representação em Brasília? Temos uma representação em Brasília, menor se comparada da Procuradoria do Estado, são só 2 procuradores lá no momento. O procurador aqui de São Paulo, ele é responsável pelo acompanhamento do processo, elaboração de todas as peças. Hoje o processo eletrônico facilita isso, né? Isso que está sendo adotado pelo STJ e também agora pelo STF, né? E as nossas 2 procuradoras que nos representam em Brasília, elas cuidam do acompanhamento dos casos e daquela advocacia mais ativa, né? Com sustentações orais, com os despachos, agendamento de despachos, elaboração de algumas petições de urgência, né? Então, nós temos essa representação. Na advocacia do município de São Paulo, surgem, evidentemente, como em todos os municípios, né, questões as mais variadas, questões de transporte, questões, né? Eu acho que essas vocês devem ter bastante questão lá para resolver, né? E questões ambientais também. O município de São Paulo aí teve algumas iniciativas há pouco tempo aí nessa área, né? E você podia falar um pouquinho disso e qual foi o papel da Procuradoria? Em relação à advocacia pública municipal, ela tem uma característica interessante, que ela é muito ligada ao cotidiano das pessoas, né, na cidade. Então, para eu saber mais ou menos como vai ser o meu dia ou a minha semana, eu já começo lendo aqueles 2 cadernos dos principais jornais aqui de São Paulo, né, a Folha e o Estado. Se não me engano, um tem o nome de metrópole, outro de cidades, né? Então, lá você encontra tudo aquilo, todos os assuntos... Que vai te dar dor de cabeça naquela semana. Dor de cabeça, e até, às vezes, notícias. Eu acabo descobrindo lá algumas ações judiciais que nós ganhamos ou perdemos antes ainda do que da notícia obtida do judiciário, né? Então, isso é muito frequente para nós. É uma advocacia muito interessante nesse sentido, porque ela mexe mesmo com o cotidiano da urbe, né? Onde as pessoas vivem, onde têm os seus problemas do dia a dia, né? Então, isso é um elemento distintivo da advocacia municipal e que faz com que ela fique muito dinâmica, muito viva, né? Agora, nessas questões ambientais que você tocou, também há um viés característico. A advocacia, o direito ambiental no município, ele surge de uma maneira um pouco diferente do que ocorre no Estado, né? Aqui a gente fala muito do meio ambiente urbano. Então, uma das questões muito interessantes, que foi uma política muito bonita e que enalteceu muito o município de São Paulo, aqui no Brasil e também no exterior, uma política muito elogiada, foi a da cidade limpa, né? Que agora já não é antiga, é atual ainda, porque os seus efeitos são presentes, né? Mas que gerou uma batalha judicial muito intensa. Aquela lei ela tratava de uma limitação de publicidade
em duas linhas. Os anúncios indicativos, que eram aquelas publicidades feitas em outdoor e em outros meios, né? Aliás, os publicitários, que eram feitos em outdoor e em outros meios, e os indicativos, que são dos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, né? Se você vê uma foto de São Paulo de 6, 7 anos atrás e comparar com o que ocorre hoje, pega uma região aí que tem prédios até bonitos, com uma arquitetura invejável, como aqui do centro antigo de São Paulo, né? Você vai ver uma diferença fundamental, no sentido urbanístico mesmo, de uma questão de preservação de patrimônio histórico, turístico, de patrimônio paisagístico, né? Era uma questão que se parece muito com aquelas que se usa aqueles anúncios de emagrecedores, né? O antes e o depois dos exercícios físicos, né? Então, São Paulo mudou muito, esteticamente é outra cidade. Mas ocorreu uma batalha judicial muito intensa naquela ocasião, porque uma lei desse tipo que restringe uma atividade econômica, com certeza ela gera uma reação manifesta, né? E o que ocorria? Enquanto nos anúncios indicativos, uma ou outra derrota judicial não pudesse gerar um estrago tão grande, um ou outro estabelecimento comercial poderia lá ter uma placa maior, mas sem um prejuízo muito grande. Nos anúncios publicitários nós tínhamos muito medo. Você sabe como as decisões judiciais aqui não são homogêneas, né? A gente não sabe o que se espera de uma decisão judicial isolada que pode discrepar de uma linha dominante, né? Se uma empresa que exercesse aquela função de atividade publicitária vencesse uma ação só e ela transitasse em julgado, todo o plano cairia por terra. Essa empresa teria o monopólio da atividade publicitária e poderia continuar a fazer essa publicidade contrária ao princípio daquela lei municipal, né? Mas nós conseguimos, tanto aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, com um trabalho intenso com os desembargadores e no Supremo Tribunal Federal também, com os ministros do Supremo, nós conseguimos valer tanto a legalidade quanto a constitucionalidade desse projeto. E ocorreu um movimento social muito interessante no que diz respeito aos anúncios indicativos. Mesmo empresas que tinham obtido decisões liminares favoráveis, abdicaram, renunciaram à decisão judicial favorável para fazer adaptação. A sociedade comprou a ideia, né? Comprou a ideia. Comprou a ideia. Antes havia lá uma competição, né? Eu queria a minha placa tem que ser maior que a placa do vizinho. A partir do momento que a placa do vizinho já foi retirada, eu já perdeu aquele elemento competitivo comercial que envolve a publicidade, né? Então foi muito interessante a reação. Né? E vocês atuaram aí também na fase de também elaboração? Na fase de elaboração, com Pergunto isso porque no Estado também, quando teve esse caso aí da lei do fumo, né, a Procuradoria do Estado de São Paulo também atuou tanto na parte de elaboração legislativa, como depois, como vocês aí correndo atrás das ações judiciais. Analisamos o projeto de lei, que foi um projeto do Executivo, né? Analisamos e tentamos evitar um ou outro ponto que poderia causar aí algum tipo de resultado negativo, né? Então, Celso, nós estamos encerrando aqui o nosso horário e eu queria que você fizesse mais alguma consideração, ficasse à vontade para fazer mais alguma consideração aí sobre a Procuradoria do município de São Paulo e agradecer demais você ter vindo e dizer que eu acho que é importante para a sociedade brasileira que as procuradorias municipais ganhem aí musculatura institucional, né? Porque o trabalho da advocacia pública municipal, como você diz, ele está muito ligado ao cotidiano das pessoas e quanto mais nós tivermos uma advocacia municipal bem estruturada, mais a sociedade vai ter a garantia, né, do cumprimento da legalidade dentro dos municípios brasileiros. Se você coloca bem, nós temos uma função que às vezes não é muito clara, que é uma função de controle interno da legalidade, da moralidade, né? A sociedade concebe bem as formas de controle externo, mas as de controle interno ela não conhece bem. Só uma colocação, um agradecimento mais uma vez à iniciativa da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, e um agradecimento também, que eu não poderia deixar de fazer, aos meus colegas procuradores municipais, né? Lógico. Porque tudo isso que nós tentamos conquistar
aquilo que nós conquistamos e aquilo que nós ainda não conseguimos conquistar em prol da sociedade, em prol do interesse público, conta com o valoroso trabalho de um procurador, de um colega, né? Eu não estaria aqui tentando expor com tamanha desenvoltura, vamos dizer, eu não digo que eu tenha atingido isso, mas com tamanha segurança, pelo menos, esses elogios à minha própria carreira, se os meus colegas não sustentassem essa razão, né? Então é isso, eu agradeço muito a sua... Obrigada, Celso, muito obrigada mesmo, viu? Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque,